já no final do século XIX, vem a ideia do nacionalismo, né, do Japão e como ele surgiu. Então, as ideias do Ocidente, como liberdade individual, eram muito contrárias, batiam de frente, né, com as ideias japonesas, onde o povo por séculos ficou, não podia sequer mudar de profissão. Era muito difícil para o povo assimilar esses conceitos novos do Ocidente, então isso era um problema para o governo. E um problema maior porque o governo ele precisava de uma nação forte, só que não tinha do outro lado um povo, como que um povo submisso e sem iniciativa poderia ser uma nação forte, né? Então, e também por outro lado havia o medo de ter um povo muito forte demais e contra que pudesse fazer oposição ao governo. Então a solução foi na metade da segunda metade do século XIX, veio a ideia do nacionalismo, que era algo que estava muito em moda também no Ocidente, que era algo diferente do patriotismo, que o patriotismo é aquilo de você amar o seu país, né? E o nacionalismo não, é a união de um povo ou uma cultura com ideia de superioridade. Então veio assim a ser uma filosofia, né, implantada na cabeça das pessoas para que deveriam servir o imperador, né? Então o bom japonês era aquele que ser um bom japonês era aquele que servia o imperador. Então não poderia ser, era algo que não poderia ser compartilhado com outros povos porque outros povos eram inferiores. Então vem aí um senso de propósito, um norte, né, para o povo japonês. E a questão também, a ideia de democracia era uma ideia muito perigosa que o imperador sabia que poderia enfraquecer o seu poder, né? E nisso culminou também, essa ideia nacionalista culminou em consequências bem negativas aí, como a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver aqui na sequência. Mas o governo sabia que nações ocidentais, apesar de ser contra, né, a questão da democracia, ele sabia que nações ocidentais eles respeitavam muito nações democráticas. Então o governo teve uma ideia que foi dar liberdade sem dar liberdade entre aspas, né? Primeiro promulgou uma lei que reduzia a liberdade de expressão, em seguida criou uma Assembleia Nacional, que é um órgão deliberativo que representa a nação. Depois eles proibiram policiais e professores de se envolver com política. Logo em seguida permitiram a criação de dois partidos em 1890. E em 1890 criaram uma nova Constituição que foi um presente do imperador e não um direito do povo. Então essa nova Constituição trazia aí um conceito moderno, como a escolha de um parlamento e um primeiro-ministro. O imperador ficava como uma posição de divindade, ou seja, acima de tudo e todos. Só que alguns políticos eles não gostaram, ficaram insatisfeitos com isso, e o governo, que já tinha aprendido com os ocidentais, decidiu que precisava arrumar um problema maior para que o povo pudesse se preocupar, né, para poder lidar com esses problemas internos que estavam acontecendo. Então, o Japão, devido ao seu crescimento e muito contato com o exterior, estava com a economia muito aquecida, estava crescendo muito, já se tornava aí uma das maiores economias da China, da Ásia, e o Japão precisava continuar crescendo, né? E aí a inspiração veio de governos imperialistas ocidentais, como França e Reino Unido, que eram ricos porque tinham muitas colônias e muita matéria-prima e mercados além do seu próprio país. Então o Japão decidiu que ele não podia ser um império só no nome, tinha que ser um império também no número de colônias. E aí a política externa se voltou por uma política de expansão com foco na Ásia, né? E em 1894 explodiu uma rebelião na Coreia, que foi oportuno para o Japão. O governo da Coreia pediu ajuda à China, só que o Japão também mandou seus exércitos, e quando a rebelião acabou, tanto os chineses como os japoneses eles continuaram ali e ficaram ali cada vez mais se estranhando, até que deu início à Primeira Guerra Sino-Japonesa, que durou um ano. Terminou muito mal para a China. A China teve que sair e cedeu territórios para o Japão, territórios na Manchúria. A Manchúria fica no nordeste da China, e fica uma divisa com a Coreia do Norte hoje, e do outro lado a Mongólia, e acima fica a Rússia. E o Império Russo ele também tinha muito interesse na Manchúria, e aí ele virou um xadrez diplomático entre Japão e Rússia. Só que aí os alemães e franceses interviram, convenceram o Japão a abrir mão da disputa, por conta de manter estabilidade na região, etc. Só que o Japão acabou concordando para ganhar o respeito das nações ocidentais, só que 3 anos depois eles dividiram essas terras entre si. Então aí deixaram o Japão de fora, o Japão ficou pé da vida, se sentiu enganado, e aí a relação entre Japão e Rússia ficou mais abalada ainda.
E piorou em 1900 com uma rebelião que aconteceu na China, onde mais de 8 países mandaram tropas para lá, inclusive a Rússia. E é só que quando a Rússia mandou seus exércitos e terminou a rebelião, ela não tirou os exércitos de lá após o fim, né? E aí o Japão ficou mais puto ainda e não houve acordo. Em 1904 houve a primeira guerra russo-japonesa na Manchúria. O Japão ele ganhou várias batalhas nessa guerra, mas uma hora ficou no impasse. O Japão não tinha, ele vinha com vantagem, né? E aí como ele estava na vantagem, eles foram espertos, pediram ajuda para os americanos para intermediar um acordo de paz. Então o presidente dos Estados Unidos, que na época era Theodore Roosevelt, ele mediou esse acordo de paz, pôs fim à guerra, mas a Rússia teve que aceitar várias exigências aí do Japão. E aí a Rússia saiu perdendo esse conflito. Em 1912 o Mitsuhito morreu, e esse cara aí foi quem colocou o Japão no mundo moderno e transformou o Japão numa nação respeitada e passou a ser chamado também de Meiji, que é o Iluminado, e depois dele assume Yoshihito, que teve o reinado Taisho, chamado a grande, com significado, né, a grande justiça. Só que esse imperador ele tinha uma saúde muito debilitada, ele teve meningite cerebral e também teria sido envenenado por chumbo por conta da maquiagem que a babá dele usava, e muitos também problemas neurológicos, então era bem difícil para ele trabalhar. Só que o Japão mesmo assim se deu bem na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1918. Se aliou aos franceses e os ingleses e aproveitou para conquistar várias colônias alemães na Manchúria e no Pacífico. Nesse período a Coreia já era dominada pelo Japão e ao fim da guerra o Japão ele ficou do lado das grandes potências que decidiram as sanções contra a Alemanha, que havia sido derrotada, e já também começava a pensar em conquistar mais territórios. Em 1923 aí houve um maior terremoto da história de Tóquio, um terremoto que morreram 100 mil pessoas, foram 3 milhões de desabrigados. E isso, quando ocorreu, o Japão ele era comandado por um príncipe regente, porque o imperador já não tinha mais condições de trabalhar. Em 1926 morreu o imperador, assumiu Hirohito, que foi um dos imperadores mais impactantes do século XX. No reinado dele foi conhecido como reinado Showa, que em chinês significa paz iluminada, mas que paz mesmo nada teve, principalmente por conta da corrupção devido à influência de grandes corporações sobre o governo, que eram aqueles conglomerados, né, de empresas conhecidos como Keiretsu. E muita gente achava que essa corrupção era reflexo da influência do Ocidente, que segundo a população tinha manias estranhas, era o individualismo e modo de vida muito liberal. E nisso o povo, né, foi exigindo um governo cada vez mais autoritário, mais organizado. E aí começaram a admirar nações, né, como a Alemanha e a Itália, que tinham governos fascistas. E o povo defendeu que o Japão também deveria conquistar mais terras, e teria que ser a China, porque o Japão já tinha muita influência na Manchúria. Então, em 1931, houve uma explosão numa ferrovia na Manchúria. Os japoneses acusaram os chineses, ficou conhecido como o incidente da Manchúria, mas na verdade essa explosão na ferrovia não foi ocasionada pelos chineses, sim pelos próprios japoneses que queriam um pretexto para invadir a China. Então o Japão mandou mais tropas, né, dominou de vez a região e instaurou ali uma república fantoche do Japão que chamava-se República de Manchukuo. E nisso o expansionismo ganha muita força, né? Só que a União Soviética ela ainda era uma pedra no sapato do Japão, porque ela tinha muito interesse na Ásia. Então, em 1936, o Japão ele assinou um acordo com a Alemanha e Itália, que virou amigo deles, porque eles eram os dois inimigos maiores aí da União Soviética. Então, dessa forma, ele conseguia repelir ali os avanços da União Soviética. Então, em 1937, o Japão declarou guerra contra a China. Foi a segunda guerra sino-japonesa, onde 200 e 300 mil pessoas teriam sido mortas aí pelos japoneses. Em poucos meses conquistaram Nanquim, que era a capital chinesa, né? Para esse episódio é uma marca muito triste na história, que é o massacre de Nanquim, onde soldados japoneses saquearam casas, torturaram e assassinaram milhares de civis, dentre outras coisas horríveis que fizeram. E os chineses não desistiram, mesmo assim não desistiram. A União Soviética declarou apoio aos chineses e, para piorar, em 1939 a Alemanha assinou um acordo de não agressão com a União Soviética, que fez o Japão se sentir muito traído. Aliás, o Japão sempre teve um pé atrás com Hitler por conta da questão da supremacia da raça ariana, que viu os japoneses aí como pessoas de segunda classe. Só que, contudo, em 1940 o Japão decidiu
achou melhor, né, se aliar com a Alemanha quando os alemães começaram a conquistar um país atrás do outro. Então eles se aliaram à Alemanha e Itália, criando o segundo eixo o eixo da Segunda Guerra Mundial e aproveitaram e foram para cima de todo mundo na Ásia. Em 1940, o Japão instaurou um regime de terror na Coreia, que era um dos países onde eles dominavam, escravizaram pessoas em fábricas, campos de trabalho forçado. Até hoje isso gera mágoas nos coreanos. O terror não foi só físico e moral, também era cultural, a língua coreana foi banida. Obras de literatura e canções tradicionais também foram proibidas. Toda criança que nascia na Coreia era batizada com o nome japonês. Então eles queriam que o povo o povo coreano ficasse totalmente submisso ao império e tivesse sua cultura totalmente destruída, né, e substituída pela cultura japonesa. E essa inspiração vinha do Ocidente, não somente pelo imperialismo, mas também na maneira, né, na crueldade de controlar os povos que eles conquistavam. Então o Japão se inspirava até nisso, nos alemães. A Coreia foi o exemplo mais marcante, mas isso repetiu também em maior e menor grau em todos os territórios ocupados, e o que ficou conhecido aí como o Holocausto Asiático. Em 1941 a Alemanha atacou a União Soviética, aí o Japão achou isso ótimo, porque o Stalin estaria ocupado, né, e daria mais espaço para o expansionismo japonês. Só que então o problema, na verdade, se tornava os Estados Unidos, que na tentativa de dar um basta, né, a expansão japonesa acabou impondo uma série de embargos comerciais, afetando principalmente a importação de petróleo, que era essencial à expansão japonesa para o abastecimento de navios e tanques, etc. E aí, então os japoneses decidiram que era hora de ir para a guerra contra os Estados Unidos. Então eles tiveram uma ideia de dar um golpe fatal logo de cara, que era para o Japão estar em vantagem e os Estados Unidos negociaram uma paz, né, um tipo de rendição. Então, em dezembro de 1941, o Japão enviou 200 bombardeiros que sobrevoaram Pearl Harbor, no Havaí, e lá foram explodindo tudo que eles vinham pela frente. Depois mandaram mais 150 aviões que apareceram para terminar o serviço. Foi um ataque surpresa, os soldados americanos estavam desprevenidos, não esperavam. E aí os Estados Unidos perdeu ali quase 200 aviões, 4 encouraçados, 3 destroyers, e outras embarcações também foram colocadas fora de combate devido aos danos. Os Estados Unidos também foi nesse momento que os Estados Unidos entrou de vez na Segunda Guerra Mundial. E após Pearl Harbor, o Japão ele foi acumulando mais e mais vitórias, né? Já tinham conquistado a Coreia, um terço da China, Hong Kong, Vietnã, Taiwan, e depois conquistaram também as Filipinas, Indonésia, Nova Guiné, Malásia e Mianmar. Os soldados japoneses eles eram insanos, né? Lutavam com muita fúria, sem desistir nunca, para mostrar que eles eram de fato superiores, mais superiores que os ocidentais, por conta que eles achavam que eram seres decadentes, materialistas. E aí, em 1942 veio a primeira derrota no Mar de Coral, que acabou interrompendo os avanços das tropas japonesas sobre o Pacífico. E depois veio a Batalha de Midway, onde os americanos já sabiam dos planos japoneses, né, e eles conseguiam interceptar os planos e ficavam preparados antes. Então foi uma derrota gigante para o Japão. Aí o jogo, né, começa a virar, o Japão começou a perder cada vez mais batalhas no Pacífico, como a de Guadalcanal, em 1942 para 43, e Iwo Jima em 1945. Tanto que Iwo Jima tem aquela foto famosa da bandeira americana hasteada na Segunda Guerra. E tem 2 filmes que relatam bem essa batalha de Iwo Jima, que o lado americano é contado no filme A Conquista da Honra, e o lado japonês em Cartas de Iwo Jima. São 2 filmes muito bons aí, de 2006. Aí as derrotas, né, com as derrotas o Japão foi recuando cada vez mais, virou uma prioridade para eles defender o país, não dava mais para se expandir. E agora, quem lembra aí dos ventos divinos, né, os kamikazes, entram em cena esses pilotos que viajavam em missões suicidas para escolher um alvo e se jogar com tudo ali, causando o maior estrago possível, né? Eram adolescentes que eram recrutados para morrer, na verdade, treinados para voos bem curtos. O avião só tinha combustível para ir, não dava para voltar. Então, esses meninos aí iam para a morte aí para causar danos no inimigo. Então, uns traços do terror aí da Segunda Guerra Mundial. Aí, em abril de 1945, os Estados Unidos invadiu Okinawa, né? Tomaram a ilha em 3 meses.
A Alemanha já tinha se rendido na Europa, então a derrota do Japão era meio que questão de tempo. Os aliados concentraram todas as suas forças, né, e atenções no Japão, que já tinham derrotado a Alemanha, e não ia demorar muito também para a União Soviética entrar contra o Japão. Só que o governo japonês ele não se rendia, eles iam lutar até o final, desistir não era opção, era algo que eles consideravam desonroso demais. Então todas as exigências de rendição feitas pelos Estados Unidos, o Japão negou. Então em 6 de agosto de 1945, pela manhã, um avião chamado Enola Gay jogou a primeira bomba atômica da história sobre o Japão, que devastou Hiroshima. Essa bomba era Little Boy, uma bomba de urânio, e com essa explosão 90 mil pessoas morreram instantaneamente, 80% da cidade foi destruída. E depois disso, 3 dias depois, foi a vez de Nagasaki, em 9 de agosto, uma bomba de plutônio chamada Fat Man caiu sobre Nagasaki. Então a história de decisão pelas bombas atômicas é bem polêmica, né? Por que o Japão, os Estados Unidos decidiu utilizar essas bombas? Mas aconteceu da seguinte forma: o presidente Roosevelt ele morreu em abril de 1945 e quem assumiu era o vice, Harry Truman, né? E pouco tempo depois que ele assumiu, eles apresentaram para ele o projeto Manhattan, que era o projeto nuclear secreto americano. E os Estados Unidos ele já havia dado um ultimato no Japão, que não se rendeu. A batalha com os japoneses era praticamente parecia interminável, porque eles não desistiam, tinham os kamikazes, então eles se jogavam para morrer mesmo, então não parecia que eles iam se render. E havia muita pressão política também para acabar logo com a guerra por conta da perda de vidas americanas, né? Então, só em Okinawa, os Estados Unidos perdeu 13 mil homens e outros 40 mil ficaram feridos. Foi a maior perda dos Estados Unidos na guerra, então havia uma pressão popular também grande para acabar logo com a guerra. A bomba atômica também seria um recado para a União Soviética, que já vinha com aquele movimento de Guerra Fria. E prolongar a guerra também daria mais tempo para a União Soviética entrar na guerra e conquistar o Japão, né? Então era algo que os Estados Unidos não queria nem a pau, que a Rússia fizesse isso, né? A União Soviética no caso. Então decidiram que iam atacar com as bombas atômicas, escolheram Hiroshima porque ela tinha uma importância militar, de transporte industrial, então foi uma cidade estratégica, e Nagasaki também porque era uma instalação que possuía instalações militares e estaleiros navais. Então, nisso essas cidades também estavam intactas, e Tóquio já havia sido muito bombardeada. E depois da explosão veio a radiação, né, que também matou. Então, inclusive com chuva radioativa em Hiroshima. E ao todo aí mais de 200 mil pessoas morreram pelos efeitos diretos e indiretos dessa explosão. Então, em 15 de agosto de 1945, o Japão assinou sua rendição, né? Foi pela primeira vez ocupado por tropas estrangeiras e teve que devolver todos os territórios que eles haviam ocupado desde 1894. Tá? Bem, acho que ficou bem longo. Então, depois vamos ver aí no próximo, né, como que o Japão se desenvolve, o milagre japonês após a Segunda Guerra Mundial. Certo? Valeu, tamo junto.